Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 201 e 6 círculos. Você pode me dizer como você modificou o seu feitiço? Ou talvez você tenha encontrado um livro contendo um feitiço modificado da restrição sombria, e Freus perguntou a ele com um tom frio enquanto olhava para as estacas pretas que estavam tentando perfurar seu corpo. Ela levantou a outra mão e beliscou uma das estacas pretas. A estaca preta quebrou em pequenos pedaços assim que ela o beliscou. Este não é um feitiço modificado. Então eu acho que você só encontrou um livro contendo um feitiço modificado de restrição sombria porque você é muito jovem para modificar um feitiço por conta própria. Ela comentou e olhou para Solta. Grrr. Solta agarrou a mão dela e tentou empurrar Freus para longe, mas ela era forte demais para ele. Ele silenciosamente lançou os feitiços de impulso de agilidade e impulso de força. Ele também ativou as artes de combate, velocidade felina e fortalecimento muscular triplo. Ele então deu uma joelhada no estômago de Freus e a empurrou. Ele conseguiu se afastar dela porque a mulher chamada Freus estava claramente o subestimando. Ela foi pega de surpresa pelo aumento repentino de sua força. Solta levantou-se rapidamente e saltou para longe, mas quando olhou para cima viu que Freus já estava à sua frente. Você não vai fugir de mim, Freus disse enquanto estendia a mão tentando agarrar o pescoço de Solta mais uma vez. Sou vós. Sou vós. Os 5 guardiões apareceram e a impediram de agarrar o pescoço de Solta. 2 deles apareceram ao lado de Solta e o empurraram enquanto os outros 2 apareceram ao lado de Freus. O guardião restante estava atrás dela. TSK. Freus estalou a língua em aborrecimento quando uma poderosa mana azulada explodiu de seu corpo. Isso empurrou todos para fora dela. Boom! Os guardiões estavam muito fracos em frente dela. Eles não tiveram a chance de lutar com ela. Ela era uma maga do atributo escuridão, mas estava lutando contra eles de perto. Isso mostra o quão confiante ela estava na frente desses fracos. Se ela estivesse lutando contra alguém tão forte quanto ela se manteria no estilo clássico de luta de um mago, mas, infelizmente, essas pessoas não podiam obrigá-la a fazer isso. Vou matar todo mundo aqui, e Freus disse em um tom frio. Ela ergueu a mão e abriu a palma acima dela. Domínio de trevas. Uma enorme bola preta contendo uma energia enorme se formou no topo de sua palma. Freus olhou para eles com um sorriso antes de fechar a palma da mão. Em seguida, a enorme bola preta lançou raios poderosos contra os alunos. Os 5 guardiões empalideceram com a visão. Eles rapidamente moveram seus corpos para bloquear esses raios. Boom! Freus sorriu maliciosamente enquanto a enorme bola preta acima dela continuava a disparar raios poderosos, um após o outro. Os 5 guardiões bloquearam seu ataque com todos os seus poderes. Eles usaram tudo o que tinham para proteger os alunos desses raios. É o trabalho deles e eles o farão à custa de suas vidas. É assim que o Instituto os treinou. Guerreiros sem medo. Após alguns segundos, Freus parou de atacar ao sentir que ocorreram explosões na aldeia. Ela virou a cabeça e viu uma fumaça cinza subindo da aldeia. Ela também podia sentir várias flutuações enormes de mana e a assinatura de mana de seus camaradas. Eles estão ocupados lutando, e Freus murmurou e ela olhou para os 5 guardiões antes de perguntar, vocês têm outros camaradas? Atualmente, os 5 guardiões estavam cheios de feridas. Eles mal conseguiam mover seus corpos enquanto bloqueavam todos os ataques de Freus. Eles não deixaram nenhum raio prejudicar um único fio de cabelo dos alunos, mas tudo isso seria em vão se eles fossem morrer. Porque se eles morressem, Freus também mataria os alunos. Um deles olhou para trás e viu que os alunos estavam bem distantes. Mas eles sabiam que isso não era suficiente.
Eles tiveram que esperar um pouco para garantir a segurança dos alunos. Eles também receberam um relatório de que Alex chegaria em breve. Alex foi um dos professores do primeiro ano do Instituto Ladro. Ele possuía um poder mais forte do que eles, um guardião. Ele era sua esperança. 3 minutos e Alex chegaria. Souta olhou para a aldeia. Parece que os camaradas de Freus estavam lutando contra alguma coisa lá. Deve ser o mestre da guilda de aventureiros. Ele também podia adivinhar que os outros guardiões estavam bloqueando os camaradas de Freus. Ele balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Não era hora de pensar nessas coisas. O mais importante aqui era que ele poderia deixar este lugar vivo. Ele não recebeu nenhuma missão, então deveria deixar este lugar o mais rápido possível. Mais cedo, quando os 5 guardiões estavam bloqueando aqueles raios poderosos, Souta começou a fugir. Ele só podia esperar que Lumili e o resto pudessem sobreviver. Ele fez tudo, mas aquela mulher era muito poderosa para ele. O que ele não sabia é que o interesse de Freus estava focado nele. De repente, ele sentiu uma flutuação mágica atrás dele. Ele rapidamente saltou quando um raio negro brilhou e causou uma explosão em sua posição anterior. Boom! Essa passou perto e Souta murmurou enquanto olhava para a explosão. Ele então viu uma pequena bola preta voar para fora da fumaça. Ele abriu amplamente os olhos e rapidamente se virou. Essa pequena bola preta era o feitiço Bola Sombria. Parece que a mulher chamada Freus queria saber o segredo de seu feitiço modificado. Mas então... A velocidade desta mulher era muito rápida para seus olhos seguirem. No momento em que Freus apareceu na posição da bola preta, ela desapareceu. Ele sentiu alguém agarrar o lado de seu rosto. Souta só podia adivinhar que era Freus. Não, ele tinha certeza de que era Freus. Muito rápido. Ela já liquidou aqueles guardiões. Souta ficou surpreso ao pensar nisso. Então, seu corpo foi esmagado no chão. Bang! Um raio negro dispara para frente e atinge a posição de Souta causando uma forte explosão. Boom! Freus apenas ficou em sua posição e esperou que a fumaça desaparecesse. Seu lindo sorriso nunca deixou seu rosto durante todo o tempo em que lutou contra Souta. Ela se divertiu com o fato de que Souta era como uma formiga na frente dela. Não importa como ele aumentasse seu poder, ele ainda não seria capaz de se igualar a ela. Depois de alguns momentos, a fumaça desapareceu junto com a poeira e Freus viu Souta caído no chão. Seu corpo estava cheio de feridas enquanto o sangue manchava suas roupas. Souta respirava pesadamente enquanto sentia dores por todo o corpo. Ah, droga! Esta mulher é muito forte para mim. Ele amaldiçoou interiormente. Ele se sentou com grande esforço e viu Freus olhando para ele. Souta rapidamente olhou ao seu redor. Ele estava tentando encontrar uma maneira de escapar das mãos desta mulher. Ele não morreria aqui, não importa o que acontecesse. Ele faria de tudo para sobreviver. Devo chamar Yuko, e ele imediatamente balançou a cabeça e afastou esses pensamentos. Mesmo Yuko não poderia fazer nada nesta situação. Souta decidiu lutar até o fim. Se ele vai morrer, ele não se deixará morrer facilmente. Pelo menos ele daria algum trabalho a esta mulher chamada Freus. Ah, desculpe Yuko, e ele se levantou e limpou o sangue da boca. Se você me disser como modificou seu feitiço, eu vou lhe dar uma morte rápida, Freus disse a ele com uma expressão divertida. Parece que ela gostava de torturar pessoas. Foda-se. Eu fiz isso sozinho. Souta amaldiçoou Freus antes que ele revelasse um largo sorriso. Os olhos de Freus ficaram frios. Seu sorriso desapareceu quando foi substituído por seu olhar frio. Sua aura estava fervendo e estava à beira de uma explosão. Vamos, deixe-me ver o verdadeiro poder de um oficial de 6 círculos dos pecados capitais. Ele zombou da mulher com um sorriso malicioso no rosto.
Ele estava pronto para enfrentar tudo. Freus ergueu lentamente a mão dela e apontou o dedo para Solta. Mate ele. Ela disse em um tom muito frio que fez Solta estremecer. Sua intenção assassina era grossa que fez todos na aldeia estremecerem. A enorme bola preta ou feitiço domínio de trevas no ar disparou um raio negro em direção a Solta. Sua voz. O raio negro foi tão rápido que Solta mal o evitou. Ele ainda foi atingido pela explosão que causou atrás dele. Boom! Solta usou o poder da explosão para aumentar a distância entre ele e Freus. Ele estava batendo no chão e lançando deslizamento de lama. Ele sabia que não faria nada, mas ainda tinha que tentar. Mais uma vez, a enorme bola preta atirou um raio negro. Solta viu e rapidamente moveu o corpo para o lado. Ele saltou e lançou restrição sombria para protegê-lo e bloqueou as explosões. Isso passou perto. Ele disse com um suspiro de alívio. Se aquele raio atingisse diretamente seu corpo, ele não seria capaz de se levantar. Esta foi a primeira vez que ele enfrentou esse tipo de situação desde que chegou a este mundo. Ele sorriu enquanto olhava para Freus. Ele sabia que Freus não o mataria facilmente. Ela deve querer saber como ele conseguiu modificar o feitiço Restrição Sombria. Você não me mataria. Solta não conseguiu evitar e revelou seus dentes brancos a Freus. Ele já terminou seus preparativos. Ele mostraria tudo a esta mulher para que ela hesitasse em matá-lo. É hora de mostrar a você o feitiço de nível 10 Bola Sombria. Capítulo 202 Pedra de Sangue. Solta abriu a palma da mão e uma pequena bola preta apareceu em cima dela. Ele fez isso enquanto observava os movimentos da mulher chamada Freus, uma oficial de 6 círculos dos pecados capitais. Freus apenas olhou para a pequena bola preta em sua palma. Ela abriu a boca e disse, bola sombria? Esta mulher realmente conhecia os feitiços do atributo escuridão de Tier 1. O feitiço Bola Sombria é um feitiço raro em todo o continente, mas ela ainda adivinhou com um único olhar. Solta pensou enquanto olhava para a expressão de Freus. Se ela conhecia o feitiço Bola Sombria, então ela devia estar ciente de seu efeito. O efeito de teletransporte da Bola Sombria. Você pensou que seria capaz de escapar com aquele feitiço, e Freus disse enquanto olhava para ele. Ela ergueu a mão e a enorme bola preta no ar mais uma vez atira outro raio. Sua voz. Solta rapidamente jogou a bola preta para longe e se teletransportou para evitar o raio. Assim que ele se teletransportou, ele olhou para cima e viu outro raio preto voando em sua direção. Droga! Ele moveu rapidamente seu corpo de um lado para o outro enquanto o feixe negro o perseguia em alta velocidade. Tudo explodiu por onde o raio negro passou. Ele destruiu o chão e as árvores. Freus parou de repente de lançar um ataque. Ela apertou os olhos quando sua visão foi bloqueada por uma fumaça densa e poeira. Ela imbuiu sua mana em sua mão e acenou. Sua voz. Seu poder soprou para longe a fumaça espessa e a poeira revelando a terra devastada. Seus ataques causaram tanta destruição. Sua carranca ficou mais profunda quando viu a cena à sua frente. Ela viu 7 pequenas bolas pretas flutuando ao redor da terra devastada. Isso são bolas sombria demais, e Freus praguejou alto, pois ela não esperava que o feitiço de Solta Bola Sombria também fosse modificado. Ela cerrou os dentes quando a mana saiu de seu corpo. Mana azulado varreu a área circundante. Ela detectou qualquer objeto que estava se movendo. Você realmente quer que eu te mate? Ela gritou enquanto virava a cabeça. Ela sentiu que Solta se dirigia para a aldeia. Com um som de obum, ela voou rapidamente em direção à posição de Solta em alta velocidade, deixando um rastro de fumaça para trás. A enorme bola preta atirou em todas as 7 pequenas bolas pretas no caso de Solta se teletransportar para cá. Depois de se certificar de que tudo foi feito, a enorme bola preta seguiu Freus. Randolph olhou para eles com uma expressão séria.
Ele os observou sair antes de virar a cabeça e olhar para os guardiões. Ele abriu a palma da mão e lançou um feitiço de cura. Esta é a única coisa que eu posso fazer. Ele murmurou antes de olhar para o céu. Ele se lembrou do que aquela mulher disse a Souta. Então ele está usando um feitiço modificado. É por isso que seu feitiço é poderoso para um feitiço de Tier 1. Os camaradas de Freus estavam lutando contra os outros guardiões ao redor da aldeia Ibi. Várias explosões ocorreram em toda a aldeia. O mestre da guilda dos aventureiros estava ajudando os guardiões na luta contra um dos oficiais de 6 círculos do pecado. A batalha atraiu a atenção de outros aventureiros e do pessoal daqui. Eles não sabiam o que estava acontecendo enquanto pessoas poderosas estavam lutando na aldeia de Ibi. Eles destruíram várias casas e mataram algumas pessoas por causa dos tremores secundários da batalha. Quais são seus objetivos? Souta murmurou enquanto olhava para as enormes explosões na aldeia Ibi. Não importa o quanto ele pense, ele não poderia adivinhar os objetivos desses oficiais de 6 círculos. Ele olhou para cima e viu que rachaduras apareceram no céu. Alguém estava tentando quebrar a barreira que cobria a aldeia Ibi. Ele adivinhou que fossem os professores do instituto. Se ele está falando sobre os professores, o primeiro que vem em sua mente é Alex. Alex é quem está avaliando sua turma e ele é o mais próximo de sua turma. Os guardiões do corpo chegaram aqui rapidamente no momento em que esses oficiais de 6 círculos apareceram aqui. Ele adivinhou que eram eles que estavam dando informações aos professores. É por isso que eles podiam facilmente registrar os monstros que caçavam. Souta chegou em frente à aldeia, mas sentiu alguém correndo em sua direção. Ele se virou e viu Freus voando em sua direção. Sua mana estava explodindo de seu corpo. Foi assustador e ele sentiu seu cabelo se arrepiar. Sua voz. Em uma fração de segundo, Freus chegou na frente dele e agarrou seu pescoço. Souta não teve tempo de evitá-la. Ela era muito rápida e forte para ele. Tudo o que ele podia fazer era enganá-la, mas também não funcionou. Freus o arrastou e bateu em várias casas na vila de Ibi. Boom! De repente, Freus parou a olhar para o céu e a barreira que ela lançou se quebrou em pedacinhos. Ela sentiu que alguém poderoso chegou aqui, mas isso ainda não conseguiu impedi-los de completar seu objetivo. Uma figura estava indo direto para a aldeia do céu. Era como um meteoro caindo em direção à terra. Então, uma figura voou para fora da aldeia e colidiu com a figura no céu. Boom! As duas figuras colidiram várias vezes em poucos segundos. Cada vez que eles colidiam, isso causava uma ondulação no céu. Souta moveu os olhos e olhou para o céu. Ele adivinhou que era o professor Alex. Um professor não foi suficiente para parar todos esses oficiais de 6 círculos. Freus desviou os olhos da luta no céu e olhou para a Souta do céu. Ela abriu a boca e disse: Deus já te disse que você não será capaz de escapar. Aquele homem que está lutando contra Vanji sofrerá uma derrota em breve. Embora seja poderoso, ele ainda não será capaz de derrotar Vanji com sua força atual. Vanji é o nome do homem que está lutando contra Alex no céu. Vanji também era um oficial de 6 círculos dos pecados capitais. Foda-se. Eu não vou te contar nada. Souta riu ao agarrar a mão de Freus. Ele tentou arrancá-la, mas a mão dela estava firme em seu pescoço. O chão lentamente se transformou em preto. Vários tentáculos negros se ergueram e estrangularam o corpo de Freus. Freus apenas olhou para ele antes de concentrar sua atenção em Souta. Você não será capaz de fazer nada comigo. Não importa quantos feitiços você tenha, aceite a verdade de que você é muito fraco comparado a mim. Ela então apertou seu pescoço. De repente, um pilar vermelho surgiu no meio da aldeia Ibi. Uma energia de sacudir o solo varreu toda a área. Souta ficou chocado ao ver. Ele finalmente entendeu o objetivo dessas pessoas.
Ele tremeu ligeiramente ao olhar para esta cena. A pedra de sangue, e foi o que lhe veio à mente. Todas as peças se juntam em sua mente. Um monstro misterioso que protegeu esta vila da maré de monstros. Esse monstro misterioso era um vampiro e possuía uma pedra de sangue. É esse o seu objetivo aqui. Eles queriam pegar a pedra de sangue. Souta respirou fundo e sua expressão ficou calma. Freus franziu a testa ao ver sua aparência calma. Ela estava prestes a dizer algo quando sentiu algo ao seu lado. Ela rapidamente moveu a outra mão e apontou para Souta. Sua voz. Tentáculos negros cobriam os braços de Souta como uma peça de armadura. Ele então ergueu o braço que costumava bloquear a mão de Freus. Então, feixes negros disparam ao redor e causaram uma explosão poderosa. Boom! Freus então afrouxou o aperto em seu pescoço e ela cobriu os braços na frente do peito. Então, um raio vermelho saiu da fumaça e foi direto para ela. Boom! Um enorme cogumelo de fumaça subiu no céu. Souta cerrou os dentes e os tentáculos negros cobriram todo o seu corpo como um casulo. Tudo aconteceu tão rápido. Ele mal podia ver o que aconteceu. Os tentáculos que o protegiam se quebraram em pequenos pedaços. Souta foi empurrado para trás quando a explosão atingiu seu corpo. Sua voz. Freus voou no céu e acenou com as duas mãos. Ela dispersou a fumaça espessa na área. Ela olhou ao redor e viu que os guardiões que ela derrotou estavam aqui. Ela franziu a testa e ativou a enorme bola preta suspensa ao lado dela. A bola atirou vários raios em direção aos guardiões. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Os guardiões usaram seus feitiços de buff e artes de combate para aumentar seus atributos gerais. Souta se levantou com grande esforço. Seu corpo estava cheio de feridas e sangue escorria dele. De repente, ele sentiu que alguém lançou um feitiço de cura sobre ele. Souta. Ele virou a cabeça e viu que Lumilia, Yujin, Lin e Alice estavam aqui. Souta abriu a boca e perguntou: por que vocês estão aqui? Eu já disse para vocês saírem. Como podemos deixá-lo quando você está enfrentando uma situação tão perigosa? Estou aqui para ajudá-lo. Lumilia disse a ele. Souta estava prestes a dizer algo, mas parou quando viu que ela parecia séria. Capítulo 203, e muito fraco. Souta suspirou e perguntou: o que você pode fazer? Lumilia parou por alguns segundos depois que ouviu suas palavras. Ela então abriu a boca e disse em voz baixa: eu não sei, mas eu quero te ajudar. Tudo bem, mas não vamos lutar. Vamos deixar este lugar o mais rápido possível. Eu vim aqui para distrair aquela mulher, mas ela poderia facilmente identificar a minha posição. Souta não pôde deixar de acenar quando viu o olhar sério de Lumilia. Ele queria recusar a ajuda dela, mas não pôde. Vamos embora? Alice, que estava assistindo, de repente disse. Sim, não somos pários para eles. Somos apenas alguns alunos e não conseguimos igualá-los em termos de poder. Souta respondeu a ela. Ele então olhou para Yujin e Alice e disse: ainda assim. Eu não acho que vocês duas viriam aqui, mesmo que seja perigoso. Bem, eu só queria ajudar meu amigo, disse Alice em voz baixa enquanto virava a cabeça para o lado sem ousar olhar para os olhos de Souta. Nunca pensei que a palavra amigo sairia da sua boca, comentou Souta ao olhar para Yujin. Yujin encolheu o ombro e abriu a palma da mão. Se essas garotas quisessem ajudar Souta e ele partisse, o que seria dele? Ele se tornaria motivo de chacota. Ele não quis segui-las neste lugar. Não vamos mais falar. Devemos usar o caos para escapar deste lugar. Souta disse a eles. Souta, alguém está aqui, e Lin de repente disse com uma expressão aterrorizada enquanto apontava acima. Souta, Yujin, Alice e Lumilia abriram os olhos amplamente e olharam para cima ao mesmo tempo.
Os quatro sabiam que os sentidos de Lin eram incríveis. Eles não duvidariam dela por algo assim. Eles viram uma figura negra de uma mulher. A figura parecia Freus, mas não tinha olhos e boca. Parece um manequim de cor preta. Isso é um feitiço duplicata, e Souta murmurou em voz baixa enquanto olhava para a figura preta. Duplicata. Lumilia murmurou. Duplicata. Um poderoso feitiço de Tier 2. Possuía 50% de potência da força total do usuário. Alice explicou a eles que não sabiam sobre o feitiço duplicata. Souta acenou com a cabeça em suas palavras. Alice estava certa. Essa figura acima era uma duplicata, sem dúvida. Ele ficou um pouco surpreso quando Alice explicou este feitiço. Ele não achava que ela conhecia esse raro feitiço do atributo escuridão. Comparado com o feitiço domínio de trevas, este duplicata era fraco. Se Freus ficasse séria e usasse o verdadeiro poder do feitiço de Tier 3 domínio de trevas, então ela seria capaz de arrasar esta aldeia facilmente. Ela estava se segurando porque eles não têm a pedra de sangue. Souta tinha certeza que todas as criaturas vivas aqui morreriam assim que os oficiais de 6 círculos se apossarem daquela pedra de sangue. Corram! Ele gritou e todos seguiram suas palavras sem hesitação. A figura negra não se importava com ninguém. Só perseguiu Souta. Só voz. Na outra parte da vila. Um dos oficiais de 6 círculos dos pecados capitais estava lutando contra um vampiro poderoso. A batalha foi feroz e o oficial de 6 círculos não pode facilmente terminar a batalha porque o vampiro estava usando a pedra de sangue para aumentar sua força. Centenas de civis já morreram por causa das batalhas que estavam acontecendo ao redor da aldeia. O mestre da guilda tentou o seu melhor para protegê-los, mas um único oficial de 6 círculos o bloqueou. Isso foi o suficiente para parar um mestre de guilda. Ninguém esperava que isso acontecesse. Neste mundo, apenas os pecados capitais conhecem o movimento de sua organização. Nenhuma pessoa no mundo sabia disso além deles. Haha! Morra! 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 Freus riu loucamente enquanto ela chovia raios pretos em direção aos guardiões que bloqueavam seu caminho. Antes de Randolph sair, ele curou as feridas dos guardiões. Ele sabia que não poderia lidar com Freus com seu próprio poder. Além disso, ele sabia que Yujin e os outros foram até a localização de Souta. Existem muitos fatores inesperados neste evento. O aparecimento deste grupo poderoso e a pedra de sangue do vampiro que estava escondido aqui nesta vila Ibi. Randolph na verdade estava interessado na pedra de sangue do vampiro, mas com este grupo querendo pegá-la, ele sabia que tinha que recuar. Ainda não era hora de mostrar o que ele podia fazer. Bang! 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 Souta colidiu com a figura negra várias vezes. Como o duplicata tinha apenas 50% da força do usuário, Souta e os outros poderiam lidar com isso. Uma enorme serpente feita de água voou no céu antes de descer em alta velocidade. Ela abriu amplamente a boca. Souta ergueu os olhos antes de dar uma cotovelada no rosto da figura negra e depois dar uma joelhada no estômago. Depois disso, ele sentiu uma dor na lateral do corpo e descobriu que a figura negra o chutou. Ele apenas cerrou os dentes e agarrou a perna da figura negra. Aqui vamos nós! Ele rugiu enquanto jogava a figura negra para longe dele. Então, a enorme serpente d'água desceu e acertou a figura negra. Boom! Souta estava pensando que Freus não iria matá-lo, embora ela sempre dissesse que iria matá-lo. Pelo menos ele não vai morrer até que ela extraia como ele modificou seu feitiço. Ele franziu a testa e disse, Alice. Yujin. Sua vez. Alice e Yujin brilharam de ambos os lados. Ambos foram para o lado da figura negra e atacaram ao mesmo tempo usando suas armas. Bang! Bang! Bang!
Enquanto eles estavam lutando, Souta e o resto estavam trazendo a figura negra lentamente para longe de Freus. Foi uma boa tática, considerando a atitude de Freus em relação a ele. Se eles destruíssem a duplicata facilmente, Freus iria ignorar os guardiões para caçá-lo. Sua coordenação era boa, pois eles podiam lidar com a duplicata de Freus. Lin estava rastreando o movimento da figura negra enquanto Lumilia estava lançando feitiços para apoiar Yujin e Alice que estavam lutando contra a figura negra em combate próximo. Freus era uma maga do atributo escuridão como Souta, mas se sua força fosse reduzida à metade, eles poderiam lidar com ela até certo ponto se lutassem contra ela em combate a queima-roupa. Enquanto lutavam contra a duplicata, Lin sentiu algo aterrorizante. Ela rapidamente se virou e gritou, Souta! Atrás! Souta ficou surpreso quando ouviu suas palavras. Ele não duvidava dela, então ele rapidamente pulou fora sem olhar para trás, mas era tarde demais. Puti, puti! Uma mão perfurou seu estômago por trás. Argue! Souta cuspiu uma boca cheia de sangue enquanto olhava para a mão em seu estômago. A mão estava coberta de sangue. Ele então ouviu uma voz atrás dele. Eu vim aqui para verificar aquele que está lutando contra a duplicata de Freus, mas eu não esperava que fosse apenas um grupo de crianças. Bem, é surpreendente ver uma garota que possa me sentir. A visão de Souta estava ficando embaçada. Ele abriu a boca e uma enorme quantidade de sangue fluiu. O corpo dele estava ficando dormente. Ele viu uma pedra vermelha requintada na mão em seu peito. Com um único olhar, Souta adivinhou que era pedra de sangue. Ele moveu ligeiramente os olhos e viu que o pilar vermelho no centro da aldeia quebrou. Eles já mataram o vampiro. Souta! Lin gritou com uma expressão aterrorizada quando viu uma pessoa perfurar o estômago de Souta. Alice e Lumilia pararam de se mover quando viraram a cabeça e viram uma cena chocante. Lumilia ficou pálida quando viu Souta. Sua mana explodiu para fora de seu corpo quando ela rapidamente correu em direção a ele. Espere! Não haja de forma imprudente. Alice tentou parar Lumilia, mas Lumilia já correu em direção a Souta. Era tarde demais para detê-la. Yujin, que ainda mantinha sua calma, olhou para Alice e disse, vá. Eu vou lidar com esta duplicata. Alice acenou com a cabeça para ele com uma expressão sombria. Tenha cuidado. Ela disse antes de correr em direção a Lumilia. O homem por trás de Souta era Gilven, um dos oficiais de 6 círculos dos pecados capitais. Ele lentamente puxou a mão no estômago de Souta. Souta caiu no chão com um som de obaque. Ele fechou os olhos e contatou Yuko através de sua conexão. Deixe-me pegar emprestado sua força, Yuko. Além disso, não se preocupe comigo. Eu vou sair desta situação vivo. Gilven olhou para a batalha no céu e suspirou, esta certamente se tornou uma situação problemática. Temo que depois disso os grandes países vão investigar quem é o culpado por trás deste evento. Eu deveria começar a limpar todas as testemunhas aqui. Sua batalha com o vampiro trouxe-lhe alguns problemas por causa da pedra de sangue, mas ele ainda lidou com isso e matou o vampiro. Ele era diferente de Freus e seus outros companheiros. Ele só queria terminar esta missão o mais rápido possível. Gilven sentiu alguns movimentos e viu uma garota de cabelo azul e uma garota de cabelo roxo correndo em sua direção. Eram Lumilia e Lin. Lin era a mais próxima de Souta, então ela foi a primeira a chegar. Lin rapidamente se ajoelhou na frente de Souta. Lágrimas escorriam de seus olhos. Ela ignorou Gilven que estava parado na frente deles. Essa garota conseguiu me sentir. Ela tem um ótimo sentido e se ela treinasse, ela se tornaria uma famosa maga sensorial no futuro. Eu deveria matá-la rapidamente para evitar que ela se torne uma pessoa famosa. Gilven pensou enquanto olhava para Lin. Ele então tirou os olhos de Lin e viu Lumilia na frente dele. Você vai pagar pelo que fez a Souta.
Lumilia brandiu sua espada e balançou-a em direção a Gilven. Gilven em troca simplesmente bloqueou sua espada com a mão. Ele então viu Lumilia levantar sua mão e uma enorme serpente de água se formou acima dela. A enorme serpente de água abriu sua boca e correu em direção a ele. Gilven olhou os olhos e disse: "Me disperse." Logo depois que ele disse essas palavras, mana densa poderosa eclodiu para fora de seu corpo, destruindo a enorme serpente de água facilmente. Ele então pegou a espada de Lumilia e a beliscou. A espada quebrou em pedacinhos como um vidro frágil. Gilven sentiu alguns movimentos por trás de Lumilia. Ele moveu a outra mão e empurrou Lumilia. Lumilia voou como um foguete e bateu em Alice que estava atrás dela. "Bang! Você está deixando suas emoções controlarem seu corpo. Isso não é um bom sinal se você quiser se tornar uma grande maga no futuro." Gilven disse antes de se adiantar. "Sou voz." Em uma fração de segundos, ele chegou na frente de Lumilia e Alice. Alice rapidamente jogou sua lança no ar e usou uma arte de combate que ela conhecia. Lança terrestre perfuradora. A lança girou no ar e apontou para a cabeça de Gilven. Depois de um segundo, ele voou em direção a ele gerando um impulso poderoso. Muito fraco, e Gilven bufou enquanto levantava a mão e simplesmente agarrou a lança no ar. Ele então usou-o para esfaquear Lumilia, que estava na frente dele. Lumilia gemeu de dor enquanto o sangue saiu de sua boca. Os olhos dela ainda não saíram do rosto de Gilven. Ela abriu a boca e gritou: "Lin! Pegue solta e deixe este lugar. Ou então você acha que pode me segurar?" Gilven olhou para Lumilia e perguntou. Ele então lentamente tirou a lança do estômago dela, mas Lumilia agarrou antes que pudesse fazê-lo. "Você está a caminho de um bom show." Ele moveu a mão livre e agarrou o cabelo de Alice que estava atrás de Lumilia. Ele a puxou para fora e esmagou-a no chão. Bang! Ele então pisou nas costas de Alice para que ela não pudesse se mover. Depois de cuidar de algum incômodo, ele finalmente concentrou sua atenção em Lumilia. "Esse garoto vale a pena?" Gilven perguntou a Lumilia. Ele então olhou ligeiramente para o céu e viu que a batalha ainda estava em curso. Ele só verificou se poderia atrasar as limpezas. Quando ele descobriu que Lumilia não estava respondendo a ele, ele mais uma vez perguntou a ela: "Você está se sacrificando para que ele possa viver? Ele vale a pena?" Lumilia sorriu e disse: "Dele me salvou antes, então eu o devo minha vida. Se ele vai sobreviver na troca da minha vida, então por que não? Eu vou oferecer minha vida com prazer." "Tudo bem. Eu vou te matar." Gilven puxou a lança usando sua grande força. Mas quando ele estava prestes a esfaquear Lumilia, alguém agarrou sua mão. "Você!" Gilven virou a cabeça e viu que era solta. Posse. Ressonância com o animal de estimação. Aumento de transferência. Solta estava olhando para Gilven com extrema sede de sangue. Sua intenção assassina estava por toda a área. Gilven ficou atordoado. Ele sentiu que estava na frente de um monstro que matou inúmeras criaturas. Capítulo 204 E Solta vs Oficial de 6 Círculos. Quantas pessoas este homem matou em sua vida? Gilven pensou ao sentir a densa intenção assassina de Solta. Ele não podia deixar de estremecer. Ele se sentiu como se fosse uma pequena presa na frente de um monstro muito feroz. Pensar que uma criança poderia fazê-lo se sentir assim. Todos na aldeia sentiram a densa intenção assassina que Solta estava emitindo. Isso fez com que todos parassem e olhassem em sua direção. Eles sentiram que um indivíduo duro apareceu na cena. Até os outros oficiais de 6 círculos dos pecados capitais sentiram isso. Um silêncio apareceu em todo o campo de batalha. A densa intenção assassina era como uma pedra pesada que pressionava no ombro de todos.
Randolph que estava fora da aldeia e Bi sentiu a intenção assassina. Ele virou a cabeça e olhou para a aldeia. Ele ficou assustado com o fato de que alguém poderia produzir esta intenção assassina. Ele então viu os pássaros na floresta da luz noturna voarem para longe. Até perturbou os animais e monstros que viviam na floresta da luz noturna. O que está acontecendo lá? Randolph murmurou em voz baixa. O que está acontecendo? Brian disse e viu Niall cair. Ele rapidamente se moveu e pegou seu corpo antes que ela caísse no chão. Ele estava exausto e seu corpo estava cheio de feridas. Mesmo agora ele podia sentir uma dor ardente em suas feridas. Brian lutou contra a pessoa poderosa que apareceu junto com os guardiões. Felizmente, o capitão dos guardiões estava aqui e impediu que todos morressem por aquela pessoa poderosa. Então, enquanto lutavam contra aquela pessoa poderosa, outra pessoa apareceu e feriu o capitão dos guardiões. Eles estavam em desvantagem quando 2 oficiais de 6 círculos estavam na frente deles. Mas o mestre da guilda de aventureiros apareceu e os ajudou a lutar contra os oficiais de 6 círculos. O mestre da guilda era um poderoso aventureiro de rank B, podendo lutar contra o oficial de 6 círculos até certo ponto. Mas ainda não há esperança em ganhar. Até o mestre da guilda e o capitão dos guardiões sabiam que seus oponentes não estavam sérios em combatê-los. É o quão poderoso era um oficial de 6 círculos dos pecados capitais. Se um oficial de 7 círculos estivesse aqui, tudo terminaria em um instante beneficiando o nome dos portadores da calamidade. Neste momento, todos pararam de lutar enquanto sentiam a intensa intenção assassina no ar. Os 2 oficiais de 6 círculos franziram a testa quando sentiram. Eles pensaram que sua batalha perturbou um poderoso monstro que vivia na floresta da luz noturna. Esta também foi a razão pela qual eles não se atreveram a usar toda a sua força, pois poderia atrair a atenção dos monstros poderosos que viviam na floresta da luz noturna. Eu vou desmaiar a qualquer momento, e Brian murmurou quando ele olhou para o Niall inconsciente em seus braços. Solta, representante de classe, Alice, e todos, espero que vocês estejam bem. Alice, Lynn e Eugene estavam olhando para Solta com uma expressão atordoada. Foi a primeira vez que o viram assim. Mesmo quando Solta lutou com Gregory, ele não enlouqueceu tanto. Eles se sentiram sufocados só de olhar para a figura dele. Esta foi a primeira vez desde que ele veio a este mundo que ele ficou tão irritado. Ele não sabia por quê, mas sentiu que tinha que pelo menos socar a cara desse cara. S. Solta. É você? Lumilia perguntou-lhe com uma expressão atordoada. Sim, deixe tudo para mim. Garanto que não morrerá neste lugar. Nenhum desses lixos vai matá-la. Solta respondeu a ela fazendo contato visual com Gilven. Você deve remover seu pé do corpo dela. Gilven subconscientemente deu um passo para trás quando ele arrancou a mão para fora do aperto de Solta. À sua visão, Solta estava emitindo uma aura muito escura que poderia assustar qualquer um. Ele também viu uma materialização de um monstro negro com um par de chifres na aura de Solta. Solta então virou a cabeça e estendeu a mão. Ele deu um tapinha na cabeça de Lumilia e disse, e não se preocupe, apenas ajude Alice. Deixe isso comigo. Sem esperar por sua resposta, Solta abriu a palma da mão. Em uma fração de segundo, ele desapareceu e reapareceu na frente de Gilven. Ele rapidamente agarrou o rosto de Gilven e o jogou longe. Ele sabia que mesmo com seu poder, ele ainda não era compatível com um oficial de 6 círculos dos pecados capitais. A diferença em seu poder geral ainda era grande. Ambos caíram no chão deixando um rastro de fumaça por trás. Foi neste momento que Eugene saiu de seu transe. Ele rapidamente se virou e descobriu que a duplicata desapareceu no ar. Não, era mais como se dispersar em partículas minúsculas. Ela saiu. Boom! Boom! Gilven despertou e percebeu que sua força ainda era maior que a de Solta. Ele recuperou a compostura e deu um soco poderoso no estômago de Solta.
Bang! Souta não sabia o que veio à mente quando decidiu lutar contra este homem. Ele deveria ter ido embora e poderia fazê-lo com o seu poder. Ele não receberia nenhum benefício ao fazer isso. Ele não tinha nenhuma missão para lutar ou salvar essas pessoas. Ele só está se colocando em perigo fazendo isso. Apesar de tudo isso, Souta estava lutando contra este oficial de 6 círculos dos pecados capitais. Se Saya estivesse acordada, ela diria que não é o caráter dele. Souta caiu em várias casas antes de parar. A tatuagem vermelha em seu ombro brilhava fortemente. Depois de alguns momentos, Yuko apareceu diante dele. Yuko estava carregando 3 garrafas com líquido laranja dentro delas. Ah, estou frustrado. Vou destruir esse cara. Ele levantou-se antes de pegar as 3 garrafas e colocou-a no bolso. Ele então disse a ela, Yuko, ajude Lumilia e o resto. Vou deixá-los para você. Mu. Yuko acenou com a cabeça para ela antes de sair. Caramba! Isso vai se tornar uma experiência valiosa para mim. Souta gritou enquanto pegava uma garrafa de laranja no bolso. Ele rapidamente removeu sua rola e bebeu o líquido laranja. Esta poção de monstro era seu para caso ele sofresse um acidente na floresta da luz eterna. Mas ele bebeu hoje só para lutar com esse cara. Antes que o Feron explodisse para fora de seu corpo. Gilven lançou uma série de socos poderosos contra ele. Bang! 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 Gilven agarrou o rosto de Souta e o jogou no ar. Ele então abriu as 2 palmas e um raio crepitava sobre eles. Choque brilhante. Um poderoso raio voou em direção ao céu e quando estava prestes a atingir Souta, Souta levantou a mão e o Feron saiu de seu corpo como uma erupção vulcânica. O processo de converter sua mana em Feron ainda era o mesmo. Foi muito doloroso, mas como ele experimentou antes, Souta podia render os dentes e isso não o incomodava mais. Mesmo que Souta tenha criado uma barreira de Feron na frente dele, o feitiço de Gilven Choque Brilhante ainda conseguiu passar por ele. Boom! O raio atingiu o corpo de Souta causando uma forte explosão no céu. Gilven inclinou ligeiramente os joelhos e com um obuno ele chegou na frente de Souta. Ele agarrou as pernas de Souta e o jogou no chão. Bang! Arg! Souta cuspiu uma boca cheia de sangue quando ele caiu no chão criando uma pequena cratera. Ele se sentia fraco mesmo com o Feron em seu corpo. O pequeno buraco em seu estômago estava drenando sua resistência a uma taxa alta. Poção de monstro é inútil. Mesmo com isso você ainda não será capaz de me derrotar, muito menos me matar. Gilven disse enquanto olhava para Souta. Ele lentamente desceu e viu Souta se levantar. Seu Feron cobriu sua mana e ele estava emitindo intenção assassina. Uf! Uf! E Souta se levantou com grande esforço. Mesmo com o poder do Feron não poderia fazer nada contra este homem. Ele já poderia lutar contra Gregory com tanto poder. Além disso, seus atributos básicos desta vez foram maiores do que no passado. Ele levantou a mão e limpou o sangue no canto da boca. Ele olhou para o seu sistema e diretamente aumentou o nível de seu feitiço bola gravitacional para o nível 4. Felizmente, ele completou todas as missões que recebeu nos últimos dias, ou então ele não teria nenhum ponto de habilidade para atualizar qualquer um de seus feitiços. Gilven olhou para Souta como ele cerrou os 2 punhos. A mana em seu corpo foi em ambas as mãos. Ele queria acabar com Souta em seu próximo ataque. Souta checou as almas que ele coletou e descobriu que estava cheio. Sem hesitar, ele usou para aumentar seu atributo de inteligência em 10. Depois que ele usou, mais almas surgiram em seu brinco e completaram o requisito da alma. Mais uma vez ele usou-o para aumentar o seu atributo int. A vila de Ibi era uma vila de grande porte, pois tinha uma população de mais de 10.000 habitantes. Mas agora, Souta tinha certeza de que a população foi reduzida pela metade por causa da batalha que aconteceu em toda a aldeia.
Souta não esqueceu de usar seus pontos de atributo livre para aumentar sua vitalidade em 40 pontos. Ele fez isso para que pudesse durar um pouco mais enquanto lutava contra este oficial de 6 círculos. Este é o fim, e Gilven disse quando ele ligeiramente inclinou os joelhos. O chão sob seus pés rachou. Depois de alguns segundos, ele atacou Souta em uma velocidade muito alta. Vou te mostrar o estilo de luta pouco ortodoxo de um verdadeiro mago do atributo escuridão, e Souta murmurou quando o chão ficou preto e vários tentáculos enormes se levantaram. Além disso, ele espalhou 10 feitiços bola sombria através do campo de batalha. Depois disso, 4 bolas pretas apareceram em suas costas. Essas bolas pretas eram o feitiço bola gravitacional. Capítulo 205 Poder espiritual. Sua voz. Em uma fração de segundo, Gilven chegou na frente de Souta. Ele retirou a mão e a jogou no peito de Souta. Ele perfurou facilmente o corpo de Souta antes, então ele pensou que poderia fazer isso de novo. Além disso, esse golpe foi muitas vezes mais forte do que antes. Souta saltou para trás enquanto controlava os tentáculos negros para bloquear o punho de Gilven. O punho de Gilven destruiu os tentáculos que o bloqueavam facilmente. 2 das 4 bolas pretas nas costas de Souta se moveram. Foram na frente dele e a gravidade tentou empurrar Gilven para longe. Isso diminuiu o poder de seu soco em grande parte. Enquanto as outras 2 bolas pretas puxavam Souta para longe de Gilven. Tudo aconteceu em um instante. Isso fez com que Gilven errasse seu alvo. Boom! Seu soco destruiu o chão à sua frente. O chão tremeu fortemente quando o chão desabou. Eu perdi ele? Gilven ergueu os olhos e viu que Souta já havia partido. Ele então sentiu alguém atrás dele. Ele rapidamente moveu seu corpo enquanto se virava. Mas quando olhou para trás, não encontrou nada além de tentáculos negros voando em sua direção. Gilven acenou com a mão e dispersou os tentáculos negros. Mais uma vez, ele sentiu alguém se aproximando por trás, mas quando se virou descobriu que Souta já havia sumido. Ele cerrou os dentes ao erguer os 2 braços e bater no chão, fazendo com que o chão desabasse. Boom! O chão tremeu fortemente ao explodir e tudo ao redor de Gilven foi destruído. Ele então olhou para cima e viu Souta apontando o dedo para ele no ar. Apenas desça. Souta gritou enquanto movia ligeiramente seu corpo para longe e os raios de sol atingiram o corpo de Gilven, fazendo-o fechar os olhos. Ele estava usando seu feitiço Restrição Sombria e Bola Sombria em toda a sua extensão. Os tentáculos estavam escondendo todas as bolas pretas que ele espalhou antes. Usando isso, ele se teletransportou para cada bola preta para confundir Gilven. Uma grande quantidade de energia vermelha furiosa formou-se na ponta de seu dedo. Ele girou como uma navalha e criou uma faísca de energia afiada ao seu redor. Bestrou. A bola vermelha de energia se expandiu antes de encolher. Então, ele atirou em direção a Gilven. As 4 bolas gravitacionais atrás de Souta giraram em alta velocidade e aumentaram a gravidade ao redor de Gilven em 8 vezes. Isso era tudo o que ele podia fazer, considerando que era apenas nível 4. Ele ficará mais forte no futuro quando ele subir de nível. Junto com o aumento da gravidade, o Bestrou chegou na frente de Gilven em uma velocidade mais rápida do que antes. O Bestrou jogou Gilven no chão. Ah! Gilven gritou enquanto usava uma poderosa arte de combate para ir de encontro com o Bestrou acima de sua cabeça. 12 punhos dominantes assassinos. Os 2 ataques colidiram causando uma explosão muito grande que engoliu metade da vila. O chão se transformou em nada criando um buraco enorme e profundo na aldeia. As ondas de choque da explosão aniquilaram todas as estruturas dentro da vila, incluindo a guilda de aventureiros. Muitas pessoas morreram sem que soubessem o que aconteceu com elas. As baixas foram tão altas que as pessoas comuns não podiam esperar sobreviver a essa explosão. Alice, Lumilia, Lin e Yuko já estavam fora da aldeia.
Todas elas ficaram feridas, especialmente Lumilia. Lumilia já tinha desmaiado por causa do ferimento. Lin estava tentando curá-la enquanto lhe dava algumas poções de cura que eles compraram na guilda de aventureiros. Alice olhou para a visão da destruição com uma expressão vazia. Ela olhou para Lin que estava tentando curar Lumilia antes de olhar para Yuko, a besta companheira de Souta. Mesmo que Yuko não tenha lutado, Alice sentiu que Yuko estava exausta. Ela então virou a cabeça e percebeu que Souta estava pegando emprestado sua energia para que pudesse lutar contra aquelas pessoas. Sério? Vocês são tão... Várias coisas estavam surgindo em sua mente ao mesmo tempo. Ela se sentiu complicada ao lembrar o que aconteceu com ela antes de chegar aqui neste continente. A tragédia no seu passado. Alex, que estava lutando contra um dos oficiais de 6 círculos dos pecados capitais, olhou para a explosão. Ele franziu as sobrancelhas e murmurou: "Aquele é Souta." Ele achava que estava ficando louco por estar imaginando coisas como essa, mas quando se lembrou do incidente na cidade Gripen, ele finalmente percebeu que a pessoa que estava lutando contra o outro oficial de 6 círculos era Souta. Ele está usando outra poção de monstro? Ele ficou chocado ao sentir a enorme concentração de ferro naquele lugar. E pensar que Souta usaria aquela poção mais uma vez. Com base na assinatura de mana que sentiu, Alex adivinhou que o oponente de Souta ainda era mais forte do que Souta. A densidade de mana do oponente de Souta era maior do que o ferro caótico da atmosfera. Ele queria ir lá e ajudar Souta, mas já estava com as mãos ocupadas por causa do poderoso inimigo que enfrentava. Alex olhou para seu oponente com uma expressão séria. Freus estava olhando na direção da enorme explosão. As casas ao redor dela desapareceram por causa da onda de choque da explosão. Ela apertou os olhos e lembrou que Gilven estava naquela direção lutando contra as crianças. Ela até dissipou seu feitiço duplicata e deixou tudo para ele. Mas nunca ocorreu em sua mente que aquelas crianças poderiam lutar contra Gilven. Então, o que realmente aconteceu nessa direção? Interessante, eu senti o poder de um monstro lá, então a questão é quem apareceu e lutou contra Gilven? Está relacionado àquela intensa intenção assassina. Pouco antes Freus riu enquanto ela ligeiramente virava a cabeça e olhava para trás. Os 5 guardiões jaziam na poça de sangue. Ninguém sabe se eles ainda estavam vivos ou não, exceto Freus. Eu deveria ir lá. Gilven ainda estava de pé na cratera profunda. Seu olhar era feroz e ainda o mesmo. Ele apenas sofreu algum dano daquele bestrou e não foi fatal. Ainda assim, o Feron conseguiu infiltrar-se em seus ossos e lentamente interrompeu a mana em seu corpo. Aquele pirralho. Seu controle sobre seu feitiço é excepcional. Muito maior do que o meu. Nem eu poderia fazer do jeito que ele fez. Ele murmurou enquanto olhava ao redor. O chão ainda estava preto e vários tentáculos pretos se erguiam a cada segundo. De repente, Souta apareceu ao lado dele. Ele agarrou com força a espada Vajra em sua mão. Se Saya estivesse acordado, ele faria outro contrato com ela para aumentar o poder que ele receberá da habilidade posse. Infelizmente, ela não estava acordada. Ele derramou uma grande quantidade do ferro na espada e usou a habilidade Lua Carmesim da espada. A barra vermelha piscou, mas Gilven ainda conseguiu reagir. Ele ergueu o braço esquerdo e o usou para bloquear o Lua Carmesim. Bang! O poder do feitiço Lua Carmesim rasgou as mangas e luvas de Gilven. Os equipamentos de Gilven eram todos de grau laranja. Já foi uma conquista que Souta conseguiu destruir. HMPH. Gilven bufou ao mover a mão direita e agarrar o rosto de Souta. Ele então o esmagou no chão. Boom! Yujin foi deixado na aldeia. Ele não foi embora, Lumilia, Alice e Lin já tinham ido embora. Ele ficou aqui e assistiu à batalha entre Souta e Gilven. Atualmente, a figura de Souta e Gilven estavam colidindo várias vezes no ar.
Eles estavam trocando golpes em alta velocidade. Souta era muito habilidoso, pois utilizou totalmente o efeito dos feitiços Restrição Sombria, Bola Sombria e Bola Gravitacional. Não apenas esses feitiços, Souta até estava usando o feitiço Deslizamento de Lama e outros feitiços básicos. Em termos de potência geral, Gilven era mais forte do que Souta, mas o problema é que ele não conseguiu acertar um golpe certeiro em Souta. Neste momento, Souta estava realmente feliz por ter escolhido Bola Sombria para subir de nível até 10 ao invés do feitiço Estaca Sombria. Yujin não sabia que treinamento Souta fazia para ter esse tipo de domínio sobre seus feitiços. Ele está usando vários feitiços simultaneamente e os controlou para fazer coisas diferentes. Sem o poder de Alof, Yujin não seria capaz de segui-los a olho nu. Eles eram muito rápidos para ele. Alof, você sabe o que fazer, disse Yujin enquanto olhava para a batalha de sacudir a terra. Eu sei. Você vai revelar seu poder para aquele cara. Não tenho certeza se ele vale a pena. Alof resmungou irritantemente. Apesar disso, ela ainda seguiu as palavras de Yujin. Um círculo mágico branco e brilhante apareceu sob os pés de Yujin. O círculo mágico produziu uma mana muito calma e estável. Yujin respirou fundo e ergueu os dois braços. Ele abriu lentamente a boca e disse: Grande espírito do mundo, venha e preste atenção às minhas palavras. Essência do espírito, coração de leão. Vitalidade do espírito, pulso ressonante. O círculo mágico brilhou fortemente quando Yujin lançou feitiços espirituais que conhecia. A luz brilhante atraiu a atenção de Souta e Gilven. É espírito mágico. Gilven ficou chocado ao ver isso. Ele logo reconheceu a energia pacífica que estava produzindo. Por outro lado, Souta ficou atordoado ao sentir que a dor aguda em seu corpo causada pela poção de monstro desapareceu lentamente. Ele também descobriu que o buraco em seu estômago estava fechando lentamente. Não apenas isso, a força que ele possuía estava aumentando para um nível mais alto. Bufos de espírito. Então, este é o poder que Randolph citou quando falou com Yujin. Souta pensou enquanto verificava seu corpo. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.